Um bom dia, a paz do Senhor a todos. Esta manhã, lendo uma palavra aqui, me chamou a atenção alguns pontos e queria compartilhar com os irmãos. Deus colocou no meu coração uma passagem em 2 Samuel, capítulo 21, fala sobre uma fome que houve em Israel de 3 anos, de ano em ano. O capítulo 21 aqui, nos diz aqui no versículo 1 que houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ao lermos os textos restantes, vamos ver que os gibeonitas, ao conversarem com Davi, eles disseram que não queriam prata e nem ouro. Eles pediram 7 homens da casa de Saul para enforcá-los como uma espécie de vingança, por assim dizer, Mas o interessante aqui, que me parece, se vamos aos textos, que isso teria que acontecer para que eles abençoassem, ou seja, lançassem algo tipo bênção, para que essa fome cessasse. Imaginem só, um povo não judeu abençoando o judeu, Bom, em termos geral, meus irmãos, aqui no versículo 6 diz assim: de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, lhe disse o rei: eu os darei. Quando dizem o eleito do Senhor, porque sabiam que ele era sim o eleito do Senhor. Davi poupou a sua vida, não uma, mas 2 vezes, como todos conhecemos, aqui em 1 Samuel 24, a qual ele ainda fez um juramento, no versículo 21, diz assim: portanto agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul. Davi jurou que não destruiria a sua descendência. Quando ele corta a orla do manto de Saul, todos conhecemos a história. Bom, ele fez um juramento ali. Aí aqui diz, no versículo 7 de 2 Samuel, 21 que eu voltei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Isso descrito em 1 Samuel 20:19, um juramento, um pacto que fizeram entre os dois ali, E ele poupou esse Mefibosete. Porém tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barziel, melodita. Versículo 9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Perceberam? Entre os 7 homens tinha um homem chamado Mefibosete. Mas no versículo anterior, poupou Mefibosete. Bom, há muitos que se enganam, pelo nome estar ali, mas tem que ler o texto e contexto, se formos ver, que esse Mefibosete que ele entregou era tio de Mefibosete, filho de Jonatas. Então, ou seja, ele era irmão de Jonatas. Perceberam? Como o texto diz. Ele era irmão de Jonatas, então ele era tio de Mefibosete, o homem que ficou coxo. Ao qual a sua ama, correndo, quando recebeu as novas, as notícias de que Saul e Jonatas haviam morrido, assim e tal, e ela ao correr derrubou. Claro que esse Mefibosete que ficou coxo foi abençoado depois, todos conheceram a história. Davi devolveu novamente tudo que era seu. Isso a título de os irmãos saberem que há muitos que se enganam, dizendo: esse Mefibosete foi enforcado. Foi, mas é o tio dele, não ele, A título de
um conhecimento, não curiosidade, né? Curiosidade bíblica já tem um irmão abençoado, o irmão Everton, que tem um canal, vai lá que você vai aprender muito com esse homem de Deus. Pois bem, isso é para chamar a atenção de vocês, amados irmãos. Porque Davi, claro, ele teve seus erros, pontos fortes, segundo o coração de Deus, mas ele entregou esses homens. No versículo 14, vamos ver que foi enterrado os ossos de Saul e Jonatas, porque uma mulher chamada, aqui entre versículos nos fala o nome dela aqui, Rispa, não quis que seus corpos, desses 7 homens, ficassem lá ao templo e os animais e feras do campo comendo. Todos conhecemos o texto. Ela não quis. E ficou ali cuidando. E Davi, sabendo, ficou com, vamos dizer, uma espécie de dó. Tirou os ossos de Saul e Jonatas e os enterrara. Enterrou. Só que o versículo final aqui do 14 diz assim: e depois disso Deus se aplacou com a terra. Parou. Vemos que não que Deus foi conivente com o erro, com o enforcamento dos homens, mas, como diz depois disso, pode ser que casou o tempo com outro, pode ser. Porque de acordo, por exemplo, com essa passagem aqui, qual nós estávamos vendo aqui, em Deuteronômio, amados irmãos, 24:16 diz que os filhos não sofrerão pelos pais e os pais pelos filhos, cada um dará conta de seus erros ou seus pecados. Alguns perguntam por que Davi permite isso. Pode ser por questões políticas da época. E também sabemos que Davi, sendo segundo o coração, era homem e tinha suas fraquezas e erros. Todos conhecemos a história em que ele toma a mulher de um certo homem, Betseba, se torna um adúltero, um homem que toma a mulher de alguém e assassino. Todos conhecemos a história. Pagou um alto preço por isso, logicamente. Pois bem, isso a título de conhecimento que não somos perfeitos, amados irmãos? E Deus nos usa mesmo assim. Isso é para chamar a atenção dos amados irmãos, porque esses gibeonitas, também foi feito um pacto com eles e Saul os quebra, uns 400 anos atrás, mais ou menos. Nos conta em Josué capítulo 9, se formos ver lá, meus irmãos, nos conta que eles chegaram a Josué, esses gibeonitas, alguns homens disfarçados, como peregrinos, como homens que andavam muitos dias, com roupas já bem velhas, rasgadas, calçados rasgados por andar tanto, com pão secos e bolorentos. Vamos ler o texto, vamos ver lá no capítulo 9 de Josué, vamos lá e leiam, vão achar muito interessante a história. Eles fingiram ser viajantes, lógico, mas eram vizinhos de Josué. Pois bem, lá o texto nos diz que, ouvindo isso, eles mentiram, logicamente, e eles acreditaram, fizeram um pacto, um juramento, para que eles vivessem entre eles e poupassem suas vidas. Fizeram um juramento ao Senhor ali. Mas após 3 dias, nos conta lá também a história, entre versículos, que foram descobertos como mentirosos, porque ao sair das redondezas, os homens de Josué descobriram que eles eram homens das redondezas, os gibeonitas, que eles se encontravam. Aí Josué os chama e diz: por que mentiram para nós? Porque ficaram bravos, logicamente, Imagina, um inimigo no meio deles, alguém que não fazia parte do povo deles, por assim dizer. Eles explicaram que temeram por suas vidas, conhecendo Deus e Josué, queriam uma proteção, mas Josué disse: então, não podemos matá-los porque prometemos, fizemos um juramento ao Senhor, mas serão rachadores de lenha. Até o dia de hoje são rachadores de lenha esse povo. Aí fica a pergunta, se fala tanto em juramentos, pactos, como você age aqui na terra. Pois bem, se dermos um salto, amados irmãos, um salto bem grande, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, Atos capítulo 4, versículo 13, diz aqui assim: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João
E informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pois bem, as nossas atitudes, amados irmãos, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir e de ser, mostram com quem estamos, ou com quem estivemos. Aqui diz que estiveram com Jesus, porque Jesus, eles conversaram, andaram com Jesus. Mas nós, por fé, pela Escritura Sagrada, que ficou para que pudéssemos meditar, sabemos que Jesus está conosco através do Espírito Santo, Ele vive em nós. Nós andamos, representamos, falamos, agimos, por assim dizer, nos vestimos, por assim dizer, de acordo com, provando que estamos com Jesus. Percebe? Só que o texto lá, vamos ver que eles, claro, usaram de enganos os gibeonitas, mas foram descobertos. Isso cabe como alerta hoje para muitos que fingem, né, estar com Jesus. Só que o interessante, meus irmãos, que as pessoas podem ver o teu exterior, né, você pode fingir algo, mas o seu interior não, a sua mente somente Cristo conhece. Fica esse detalhe para que vocês percebam. Às vezes vocês podem ver uma pessoa tão humilde, se vestindo até não muito bem, ou, entre aspas, se vestindo muito bem, mas o seu interior não ser compatível, sendo uma pessoa que está com o Senhor. Por quê? O seu modo de falar, modo de agir, não vivendo o que prega, por assim dizer. Às vezes as pessoas dizem não faça, mas acabam fazendo. Repito, todos somos falhos, contando rapidamente. Alguns dias atrás, é comum do ser humano ele tentar usar a Escritura Sagrada a benefício próprio. Ah, mas não tem problema, isso é coisa que não tem nada a ver. Tem. Eu mesmo estava pensando em fazer algo assim que a Bíblia diz que não se pode, né? Algo comum, algo assim que não era coisa errada, entre aspas, mas a Bíblia condena. Mas eu, na minha simplicidade e falha que somos seres humanos, achava que não, vai ser jogado fora, né? Não tem problema, não, mas é de alguém. E eu achava que mas é lixo, né? Eu preciso, mas não. O Espírito Santo me dizia, tá errado, mas isso é lixo, né? Detalhe, para terminar, andando um certo dia, e Deus falando, e eu não ouvia Deus. Deus permitiu que o inimigo falasse em minha mente, olá amigo, misericórdia. Aí caiu a ficha. Olá amigo, eu não sou amigo dele. Nós somos inimigos, temos algo em comum, eu não me gosto, eu não gosto dele. Tome cuidado para não agradá-lo. Coisas simples, mas que agradam a ele. Ele vai te chamar de amigo. O nosso amigo, que nos chama de amigo, é Jesus. Serei meus amigos se fazer o que vos mando. Mas amigo dele, só para os irmãos terem em mente que isso Deus está no coração para passar para vocês, para tomem cuidado com mínimas coisas, para não se tornar amigo dele. Bom, em um termo geral, nós temos que ter em mente, em um termo geral, né, mas como eu falei, como aqui diz, eles falavam com ousadia, seja ousado em falar. Né? O cristão tem que ser ousado. Não ter medo de falar a verdade, falar do amor de Cristo. Né? Representá-lo, como eu falei. Como disse lá, esses homens enganaram, pagaram um preço por isso. Né? Eles viraram rachadores de lenha, um serviço pesado, mas foram poupados. A consequência de sua mentira, seus erros. Mas quando vemos aqui que, falando, esse João, por exemplo, Pedro, né? É o mesmo homem, como todos conhecem, do cantar do galo, 3 vezes negou Jesus, né? Homem falho. Isso me chama a atenção porque tem pessoas que dizem, eu quando me tornar perfeito irei. Não, você não será perfeito, nunca. Vamos procurar ser perfeito em Cristo Jesus, mas não seremos até aquele grande dia, porque somos falhos. Perfeito é só Jesus, 100%. Nós temos muitas falhas, muitas e muitas, né? Infelizmente. Por quê? Por que eu digo isso?
Porque no versículo 20 nos diz assim, amados irmãos, aqui de Atos 4, né? Atos 4, versículo 20 diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido. Às vezes tento te calar. Você tem que ser, até ouvi um pregador falando e me chamou muita atenção, interessante. Você tem que ser ousado, né? Mas ser aquele cristão, aquele homem de Deus que seja agradável. Por que eu digo isso? Agradável que as pessoas te procurem, eles sintam prazer em te ouvir falar. Eles sintam prazer em ouvir um conselho teu, né? Que você não os julgue, porque o julgamento cabe ao Senhor. O julgamento cabe a Deus. Nós sabemos que se julgarmos alguém, a palavra nos diz, né? Jesus fala, não julgueis para não ser julgado, porque a maneira que julgais será acrescentado mais ainda. Vós sereis julgados e acrescentado mais ainda. Então, não podemos julgar a ninguém. Mas o texto diz, não podemos deixar de falar o que temos ouvido. Não podemos deixar. Mas ser um crente agradável. Mas tem uma vírgula nesse crente agradável, amados irmãos. Quando se fala em ser crentes agradável, cristão, falar do amor, sendo agradáveis, sendo as pessoas atraídas a ti, para você, pelo amor de Cristo, né? Pela palavra de Cristo, no sentido assim, agradáveis, mas pela palavra. Porque se ele está num erro muito grave, você tem que dar muitas vezes um conselho um pouco mais, vamos dizer assim, com um alimento mais pesado, vamos dizer assim, né? Mas sendo agradável ao mesmo tempo, sabendo como falar, passar para ele assim que o que ele está fazendo está errado, mas não o julgando. Percebe? Então, sendo agradável, mas não conivente com o erro, que muitas vezes é erros graves, né? Mas se você não usar uma vírgula, por assim dizer, entre aspas, na palavra agradável, às vezes você acaba sendo conivente e compactuando com coisas, por assim dizer, que são graves e que podem muitas vezes manchar a tua boa conduta em Cristo Jesus, né? Que sabe as pessoas olharem para você e você compactuando com aquilo, né? Você ser taxado como alguém que também faz o mesmo, quem sabe, né? Então, essa vírgula é bom, né? No sentido geral, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, qual a desculpa que você tem inventado? Alguns, eu já ouvi muitas desculpas que... eu estou no vício, irmão. Ele vê muitas coisas, às vezes, que na igreja ele vê irmãos assim, irmãos que saem dali, faz isso, faz aquilo. Eu sempre digo, olha para Jesus, não olha para o homem. Claro que homens e mulheres de Deus são usados aqui na terra, eu e você somos usados. Com todas as nossas falhas, Deus nos usa, né? Deus nos usa. Mas olhamos somente para Jesus. Não arrume desculpas. As pessoas poderiam arrumar tantas desculpas para não ir para Jesus. A que eu mais escuto e mais ouço, meus irmãos, é de pessoas que têm seus pais que ainda não são. E eles dizem, eu não quero ofendê-los, querendo agradá-los, né, seguindo aquilo que eles ensinam, que a Bíblia não ampara. Não adianta, isso não é desculpa. Vai para Cristo. Diferente de seus familiares, pais e mães serem contra, você não está fazendo nada errado, vai para Cristo. Aí ele vai trabalhar nos corações. Representa esse Jesus com ousadia. Você não vai estar desrespeitando seus pais. Você vai os desonrar fazendo coisas erradas, mas não em questões da palavra de Deus. Percebe? Pessoas que não vão para Cristo, né? Alguns eu conheço, mas desrespeitam seus pais em outras áreas. E como é que fica? Que desculpa esfarrapada de não querer desagradar os pais servindo ao Senhor, né? Eu mesmo sou testemunha viva disso, irmãos e irmãos. Meus pais não eram cristãos. E eu sempre digo, eles não eram e não viam com bons olhos o cristianismo. Infelizmente, cabe a Deus julgá-los. Logicamente, hoje já partiram. Isso seria uma grande desculpa para mim, até nos dias de hoje, deixar de seguir Jesus, né? Porque eles morreram e foi falado do amor de Cristo, mas eles não quiseram em vida ainda esse Jesus. Não sou eu que vou julgá-los. Quem sabe, em um último momento de suspiros deles, né, conversaram com Deus, não sei. Eu digo isso para que muitos que estão me ouvindo estão usando essa desculpa, não usem essa desculpa. Eu mesmo fui para Cristo e eles não foram ainda enquanto vivos, né? Não use essa desculpa. Isso não vai adiantar nada naquele grande dia.
né? Sirva a Jesus, você não vai estar desonrando seus pais e sua família, né? Essa palavra, amados irmãos, é para que você tenha no teu coração que é somente Jesus. A garantia certa de um céu é somente Jesus, nada mais, né? Deus o julgarás e quem sabe teremos muitas surpresas. Então eu quero garantir estar no céu, a minha garantia, né? Todos daremos contas. E se eu vou nessa que eles, né, não vão para o céu e abandonam tudo, isso naquele grande dia, quem sabe, que para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos, não temos como julgar a ninguém, né? Como eu disse, pessoas que parecem ser pessoas dentro da igreja, às vezes cristãos, que poderão ser condenados pela sua má conduta, embora Jesus transforma vidas, transforma sim, mas eles não querem. Infelizmente é uma verdade, né? É uma verdade. Pai querido, Pai amado, essas palavras foram faladas, Senhor, nesta manhã. Alcança vidas e corações nessa manhã, Senhor. Não somos perfeitos, Senhor. Há um propósito para todas as coisas. Eu sei que o Senhor está agindo no coração dos teus filhos, que possamos representar com ousadia, sendo agradáveis no teu evangelho, não mentindo, Senhor, não passando panos em cima da tua palavra, mas a verdade, com amor e carinho, para que aquele que ouça sinta muitas vezes a sua ferida sendo mexida, mas o bálsamo sendo passado. Alcança essas vidas, abençoa o dia dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, e todos os dias que ela possa te buscar, que ela possa se transformar, porque a palavra nos diz: arrependei-vos. Sim, não aceitar a Jesus, mas se entregar a Jesus. Ele nos ama, mas temos que nos arrepender. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus te peço essa manhã, alcança vidas e transforma, para a glória do teu santo nome. Amém.